Bom, então hoje nós vamos falar de moagem de plástico. Algumas pessoas podem achar que moagem é vantajoso e digamos assim, já é um nível de reciclagem mais especializado. Então, hoje vocês estão entrando no mercado da reciclagem, já estão operando no mercado da reciclagem e, com certeza, lá na frente, você vai sentir vontade, assim como eu fui encantado pelo Canto da Sereia, de mudar e comprar uma linha de moagem de plástico, porque alguém me falou que moagem de plástico é vantajoso. Maurílio, não é vantajoso? É vantajoso, sim, desde que você só mexa com moagem de plástico. Ponto. Por que eu digo isso? Porque quando você está na ponta da lança, que é o caso do reciclador, que nós que estamos de portas abertas, pegando os materiais, o que acontece? Nós somos a primeira porta de entrada dos materiais recicláveis de volta ao círculo da reciclagem. Tá? O processo ele vai para a moagem, que é o beneficiamento, e a extrusagem, que é a preparação desse material para devolver ele para a indústria e é lá seguir para a transformação de novos produtos, novas embalagens, enfim, segue-se o círculo da reciclagem. Eu vou abrir aqui para vocês e compartilhar a minha tela com vocês aqui. Vou pegar aqui. Todos me veem? Todos estão vendo a minha tela? Ok. Então, deixa eu minimizar aqui. Se alguém tiver alguma intervenção para fazer, é só me chamar, que aí eu paro, a gente vai debater, beleza? Então, o que acontece? Digamos que nós somos essa empresa aqui, ó. Nós somos a porta de entrada dos plásticos, do PP, do PVC, do PS, do PAD, da PET, enfim, de todos os plásticos. Nós somos a porta de entrada para a reciclagem dos materiais plásticos. Opa. Bom, o plástico é um dos principais resíduos presentes no lixo doméstico e aterros sanitários. Pode ser derivado de petróleo e pode demorar centenas de anos para ter sua decomposição efetiva na natureza. Realizar sua reciclagem, além de ser benéfico para o meio ambiente, pode transformá-lo em materiais com um ótimo custo-benefício de fabricação. Aqui são as etapas que o plástico ele anda até chegar, que é o granulado, que é o que realmente interessa para a indústria de transformação. Como eu falei, nós, depósitos, compramos os plásticos, recebemos os plásticos, prensamos eles, fazemos a triagem, prensamos e mandamos para algum beneficiador, que é o pessoal que produz o plástico triturado. Ele tritura o plástico, faz a lavagem e a moagem desse plástico para poder vender para quem faz a extrusão. O que acontece? Primeiro, o plástico ele é moído, né? O plástico assume o formato de flocos, lavado, retira-se as impurezas, separado, utiliza-se a densidade dos polímetros para diferenciá-lo. Se ele é pesado, ele desce, se ele é leve, ele sobe. Ele é seco para retirar a umidade, ele é aglutinado, compacta-se para retirar ainda mais a umidade e facilitar a extrusão. Extrusado, fundido e modelado em filamentos, os espaguetes, e o granulado cortado em formato de grãos. Esse aqui, por exemplo, é um PP moído. Ele não é um PP granulado, tá? O que acontece? Quando você prepara o PP, ou, por exemplo, o plástico, tritura ele, você vai procurar um comprador que faça extrusão desse plástico, para tornar ele grãos.
e vender ele para digamos assim, para a indústria. Na hora que você vai vender para esse cara que faz a moagem, o cara ele vai pagar pelo seu material conforme ele estiver. Quanto mais sujo ele tiver, mais barato ele vai pagar. Quanto mais limpo, mais diferenciado ele tiver, melhor será o preço, tá? O que acontece? Muitas vezes eu me deparei, quando eu estava na área de compra de plástico, eu vendia para um pessoal que fazia moagem. Alguém me falou, cara, quanto é que você está vendendo o PAD, que é, ou até hoje, um dos plásticos mais carro-chefe da DMS. Chega muito plástico proveniente de PAD. O que acontece? Hoje, eu vendo para uma empresa chamada Jogue Limpo. Ela é de Belo Horizonte. E aí, hoje eles me pagam algo em torno de R$2 pelo plástico que eu mando para eles, por quilo, tá? Esse plástico, depois de triturado, o pessoal negocia ele entre R$4 e R$5. Você fala, pô, mas então é 100%, Maurício? Sim, é 100%. Aparentemente, é vantajoso, então, comprar o plástico e moer ele. Em tese, na teoria, tudo lindo, maravilhoso, seria isso que funciona. Só que, na prática, não é assim que você vai trabalhar. Porque, por mais plástico PAD que chegue para você, ou que seja de PET, ou que seja outro tipo de plástico, na hora que você tritura, o teu comprador, ele vai olhar para o teu plástico e falar assim, olha, o teu plástico está misturado com outro tipo de plástico. Então, eu vou pagar ele mais barato, eu vou te pagar ele R$2, R$2,50. Então, por exemplo, lá na minha empresa, por mais que você vigie, isso eu estou falando, gente, no caso da moagem, tá? O cara que mexe com moagem de plástico, ele normalmente, quando ele trabalha com 2 ou 3 tipos de moagem, ele tem um moinho específico para aquele tipo de material. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma moagem. Ele tem 2 moinhos. Ele tem uma só para PAD e ele tem outro só para PET. Ele não mistura. Por quê? Porque se você triturar PAD no moinho de PET e esse material triturado for para o cara da extrusora, dá um BO tão grande na extrusora dele que ele vai te xingar até a 3ª geração. Por quê? Porque é um transtorno para você limpar o canhão de uma extrusora de plástico. Então, o que acontece? O cara, ele vai rejeitar o seu material, ou então ele vai falar, cara, não posso comprar mais teu material, porque o teu material está vindo muito contaminado. Lá na empresa, como eu vinha muito plástico, para mim, o PAD, os meus funcionários que eu tinha selecionado para a área de moagem, dentro do mesmo espaço, digamos assim, era um galpão. Eu tenho 2 galpões, o 61 e o 63. Então, a linha de moagem ele estava no 61 e a triagem estava no 63. Só que acontece que tinha algum abençoado que, normalmente, na hora da triagem, mandava uma garrafa PET dentro do meu bag de PAD. E na hora que você está moendo o plástico, gente, para quem já teve a oportunidade de ver pessoalmente, vai entender o que eu estou falando. Os moinhos, ele consome matéria-prima muito, mas muito rápido. Um bag de PAD, por exemplo, o moinho ele faz em menos de 1 minuto. Nosso moinho mesmo, ele era para 2 toneladas hora. Então, o que acontece? Era relativamente um moinho mediano, não era um grandão, mas ele, 2 toneladas hora, gente. Eu fazia os meus bags, às vezes 100, 150, 180 bags de plástico, de PAD,
E os caras começavam às 8 horas da manhã, quando era meio-dia, já tinha acabado. Só para vocês terem uma ideia. E eu ficava assim, cadê plástico, gente? Já? Como assim? E é um devorador de plástico. E aí, quando eu montei a minha linha de moagem, eu deixei de fornecer para os meus clientes de moagem. E aí eu me vi na necessidade de sair atrás de plástico para moagem. Ou seja, eu passei a ser concorrente dos meus clientes. E foi aí que eu vi que eu estava andando no caminho contrário. E um dos meus clientes, na época, ele falou assim, cara, você tem certeza que você vai mexer com moagem, cara? Porque você tem a reciclagem e você vai mexer com moagem? E eu falei, vou, por quê? Aí, naquela época, eu, imaturo, com pouca sabedoria, eu achei que o cara estava com inveja de mim. Pô, o cara está com inveja porque eu estou montando uma linha de moagem. Só que, gente, às vezes é tão importante você ouvir as pessoas que estão no mercado há mais tempo, porque, às vezes, uma dica te economiza tantos anos lá na frente. E foi o que aconteceu. Eu não dei ouvido a esse camarada e eu tive que ir atrás dos plásticos para concorrer. É igual eu falei para vocês. O tanto de depósito que tem na sua região, você acha que tem muito, mas na hora que entra para a segunda fase, que é a moagem, pode ter certeza, os plásticos que estão no mercado não dão conta de abastecer esse pessoal. E na extrusora, ainda mais. E eu vou te explicar por quê. Veja bem, um plástico moído igual o PP, por exemplo, aqui ele está dizendo, ó, lavado e seco. Esse anúncio aqui, gente, eu fiz questão de pegar do Mercado Livre. Se vocês depois quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar. O preço hoje do PP moído e lavado é R$5 que o pessoal está pagando. Talvez você compre ele aí a R$1,40, R$1,30, sei lá, quanto é que vocês estão pagando aí na região. Mas aí, moeu, ele vai para R$5. É um bom dinheiro? É. Pô, cara, então eu vou moer. Era essa matemática que eu fazia e eu não percebi que essa matemática minha estava errada. E aí eu comecei a ir atrás de outros fornecedores. Eu vi que não tinha material no mercado. E aí foi quando eu vi que eu estava andando no caminho errado e tive de desfazer minha linha de moagem. E aí, tempos depois, algo de um ano e meio depois, eu conversando com um cara em Goiás, que é um camarada expert em extrusagem de plástico, ele extrusa mais ou menos, talvez umas 30 toneladas por semana. Ele fornece grãos de plástico extrusado para muita empresa no Brasil inteiro, sabe? Fabricantes de embalagem. E aí o que acontece? Ele falou para mim, ele falou, Maurílio, se você tivesse me conhecido, cara, eu não ia te dar, eu não deixaria você fazer um investimento na moagem, porque a moagem, você só tem trabalho. Você gasta muita água, você gasta muita energia elétrica e você fica com o trabalho, porque quem ganha dinheiro é quem mexe com os grãos, quem faz extrusagem. Na área da extrusagem seria o terceiro nível, que primeiro, é a reciclagem, segundo, é a moagem, o terceiro é a extrusora, ou a extrusagem de plástico, se você preferir. E quando você vê essa imagem aqui, por exemplo, desses plásticos aqui já está pronto para ser emitido ou enviado para as indústrias de transformação, ou seja, os clientes finais. E olha que interessante, por exemplo, cada granulado desse, dependendo do tipo da cor, que os caras chamam de pigmentos, né? Que são os plásticos que normalmente eles são muito selecionados, olha o valor que vai o quilo do plástico, R$16,80.
o granulado, né? E aqui é lógico que é um plástico selecionado, é um plástico já preparado, já livre de qualquer impureza, justamente para quê? Para poder ofertar para o mercado. Então, por exemplo, o cara que mexe com extrusagem de plástico é ele que consome os plásticos moídos. Só que, por exemplo, eu fornecia para uma indústria aqui em Brasília que eles tinham extrusora, olha a malandragem, eles tinham extrusora e eles fabricavam lona ou saco de lixo. E aí, eles compravam lá, vamos dizer que na época eu comprava o PAD a 80 centavos, R$ 1, e vendia para eles a 2,20, 2,25 na época, né? Há 12, 13 anos atrás. E aí a minha conta de luz, ela veio, eu saí de uma conta de luz de R$ 300 e fui para R$ 1.500. A minha conta de água, que vinha às vezes R$ 70, foi para R$ 900, porque quando você mexe com lavagem e moagem, você utiliza muita água. E detalhe, quando você... Não adianta você lavar o plástico só uma vez, igual muita moagem faz. Se você for vender esse plástico moído para uma indústria que produz produtos que não requer tanta impureza, beleza. Eles vão te pagar um preço mais barato, mas mesmo assim você não vai gastar tanta água. Só que, se você quer vender para ter uma lucratividade maior, você tem que lavar esse plástico bem lavado e secar ele bem seco, porque qualquer problema, como já aconteceu comigo, o cara devolve a carga. E aí, para você não ter o dissabor de ter que pagar a logística de volta, você prefere deixar a carga do plástico moído lá e o cara pagando o preço que ele achar que deve pagar. Entendeu? Isso já aconteceu comigo, gente. E essas coisinhas não foi só uma vez. Você vai se desgastando. E aí eu percebi que quem assovia não tem como chupar cana. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Se vocês amanhã resolverem, Maurílio, eu quero trabalhar como moagem de plástico, passe a reciclagem com a outra pessoa, porque você não vai dar conta de botar tudo dentro do mesmo lugar e operar. Você vai embananar o teu negócio, ou você vai queimar o teu depósito, se você já vende para outra pessoa. Você entende? Porque isso aconteceu comigo. Quando eu precisei vender a linha de moagem, cara, eu tive que ir atrás dos meus clientes. E eu tive que reconhecer o erro que eu cometi. E os caras, você vê, tem pigmentos, né? Alguns pigmentos chegam até R$ 20. Quer dizer, o cara compra, vamos falar assim, a porta de entrada, né? Que é a reciclagem, R$ 22 o quilo do PAD, né? Vamos dizer assim. E aí o cara consegue vender a R$ 20, já só os grãos. Você vê que é um valor bem, bem alto, né? Mas lá na frente eu vou falar mais sobre essa questão de valores e eu vou dar a minha opinião pessoal. É lógico que aqui é uma orientação, não quer dizer, por exemplo, está previsto na próxima turma aí de entrar pessoas que queiram realmente mexer com extrusora, com moagem de plástico, beleza, é uma grande opção. Mas aí, por exemplo, a moagem do plástico é a primeira fase do processo de reciclagem, após a separação, pois são diferenciados por tipo e cor. Após essa separação, a moagem de plástico é realizada. A moagem do plástico acontece através de uma máquina chamada moinho, que possui peneiras de diferentes tamanhos, capaz de reduzir o material para a dimensão desejada. Pode ser até granulado. Aqui é um moinho simples, né? Moinho pequeno. Esse moinho aqui, ele seria o que acontece? Quando você vai moer o plástico, você pode trabalhar de duas maneiras. Pode ter o moinho de entrada,
que seria o moinho para você diminuir o corte, e depois, lá na frente, você entra, se ele não estiver sujo, tá? Se ele estiver sujo, você pode jogar ele direto no que a gente chama de boca larga, né? Que é o moinho boca o larga, que é maior do que esse. Então, o moinho é composto por lâminas fixas e rotativas. Esta máquina corta e tritura o plástico e o transforma em flocos de aproximadamente 1 centímetro. Os moinhos podem ser de baixa, média e alta rotação, dependendo do volume que se deseja processar, sendo mais comum o de baixa rotação. O mecanismo de resfriamento pode ser necessário em moinhos de alta rotação. No caso do meu, eu tinha um de alta rotação. Para esfriar as facas, a água ela tinha que estar jogando dentro do moinho, ou seja, eu pegava dentro do processo de lavagem e a água entrava de volta dentro do moinho. Na hora que o operador ia jogando o plástico, o triturador, como a rotação é altíssima, e você tem que jogar água para poder esfriar as facas, porque senão você pode ocasionar um acidente e não é bacana. O que acontece? Teve 2 vezes que aconteceu, eu perdi um jogo de facas, porque a triagem, gente, aí eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido. A triagem, como a minha triagem era muito próxima da minha linha de moagem, às vezes os meus abençoados, eu não trabalho só com... Deixa eu abrir aqui a minha tela, aqui, só para vocês. Eu não trabalho só com plástico, tá? Eu trabalho com sucata também. Então, às vezes, quando os colaboradores vão até as concessionárias buscarem material, ali vem parafuso, vem muitas coisas dentro da garrafinha e ninguém percebe. Quando você vende prensado em fardos de PAD, por exemplo, na hora que chega lá, o cara ainda faz uma triagem antes de jogar dentro do moinho dele. E, às vezes, no meu depósito, às vezes coincidia do camarada fazer a triagem e já levar para a área de moagem. E, gente, teve 2 vezes lá que aconteceu, graças a Deus, foi um incidente, tá? Mas rebentou as minhas jogos de faca por 2 vezes. Cada jogo de faca hoje, do moinho que eu tinha, cada jogo, tá? Era R$8.000. Então, tipo assim, é um prejuízo que o dono tem que tomar. E aí você vai querer saber de quem foi, e ninguém foi. E é um barulho mas tão gigante, porque imagina aquele monstro, esse moinho que eu tinha, ele era de 70 CV. Quem conhece de amperagem de motor sabe o que significa 70 CV. É um monstro de motor. E rapaz, na hora que estourou o primeiro parafuso, menino do céu, os meninos saíram correndo de perto desse moinho. E aí desliga e pá! Desligou a chave geral. Porque tem a chave geral que é justamente que atende a NBR 12, né, que é a segurança do trabalho, e aí você para a máquina na hora. Gente, você fica com os nervos à flor da pele. Porque até você entender o que aconteceu, para mim era tudo novo. Então, você imagina, ninguém me falou, cara, cuidado com o parafuso, que esse parafuso, alguma coisa de metal cair dentro do teu moinho, tu vai arrebentar as facas. Aí eu falei, putz, aí o camarada que me vendeu as facas falou, cara, tem que tomar cuidado, tal, é triagem, tal, tem que revisar antes de mandar para o moinho, tal, beleza. Aí na segunda vez, que aconteceu também, foi mais ou menos assim, igual a primeira vez, e aquilo, gente, já estava me tirando a paciência. Porque não é simplesmente o incidente, não é simplesmente a falta de matéria-prima. E aí eu percebi que eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque o meu material ele entrava por uma porta, saía pela outra, eu botava o dinheiro no bolso. Já a trituração, não. Eu pegava a trituração, ou, aliás, o material que chegava da rua, fazia a triagem, mandava para o meu depósito ao lado para triturar, preparava a carga,
porque dependendo do cliente que você vai vender, o camarada vai falar assim, não, eu preciso de 5 toneladas. Não, eu preciso de 10 toneladas. E aí? Você vai ter que armazenar para você manter, chegar naquilo lá que o cliente pediu para você mandar para ele. E aí, na hora que você manda para o cara fala assim, ó, teu produto, cara, não me atende. E aí? Na época que eu vendi o plástico, eu não tinha essa, não me atende, não me atende. Não, meu amigo, é PAD, tá aí, ó, se vira, eu não mexo com moagem, entendeu? Então, aí, na hora que aconteceu, eu já estava meio chateado, eu vi que eu tinha feito burrada, tá? E aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu acho que já deu. Já deu. E aí eu parei a operação. E aí eu tive que ir atrás dos meus clientes que compravam plástico. E aí fui entender, estudar mais sobre esse mercado de plástico e vi que realmente não dava para conciliar as duas atividades dentro do mesmo depósito, tá? Tem empresas que mantêm? Tem. Tem empresas. Mas não para mim não rodou. Para mim não rodou, tá? Tem empresas que dá certo? Pode ser que tenha, mas para mim não deu certo. Então a minha experiência e diante do que eu conheci desse mercado de moagem, normalmente quem mexe com moagem é só com moagem. O cara não compra de catador na rua, o cara não pega de cliente, o camarada ele só vai em depósitos que vende material plástico para ele e fala, cara, eu preciso de PET, eu preciso de PAD, tem como você vender quantos toneladas por semana? E aí você vai fechando as parcerias com depósitos e você só vai buscando e, trabalhando, triturando, porque o teu cliente é o cara que faz a extrusora e o cara quer o material preparado. Então, você não tem tempo para ficar triagem, para ficar fazendo triagem de plástico, você entende? Esse serviço você tem que ficar na porta de entrada. Então, como o cara já está num nível acima, digamos assim, o cara já quer o plástico selecionado. Se ele vê que o depósito não tem muito critério, ou de duas uma, ou ele baixa o preço, fala, cara, o teu material, toda vez eu tenho que levar lá, antes de triturar, eu tenho que fazer outra triagem. Então, ou eu te pago menos, entendeu? Ou você faz a separação, a triagem melhorada. E é assim que funciona. Então, só dando continuidade aqui. Aqui, como eu te falei, é as lâminas. Aqui por coincidência, esse camarada parece um funcionário meu. Né? Aí vem a lavadora, o equipamento em formato cilíndrico composto por um cesto de orifícios, cuja função é injetar água no material moído e centrifugá-lo para que eventuais impurezas, sujidades, resíduos de poeira ou material orgânico seja retirada e otimizem a fase seguinte. Aqui é um triturador. O meu era parecido com esse cara aqui, gente. Tinha essa bacia, que a gente chamava que era a banheira de lavagem, né? E essa banheira aqui só está mostrando... Opa! Maurílio, só um pouquinho. Eu sei que já começou a aula, mas eu queria apresentar para a turma e para você a minha mãe, que trabalha junto comigo, e ela chegou agora, e eu falei, vou mostrar ela na aula, tá? Então, assim, ela tem 70 anos, mas assim, estamos juntos, e é meu braço e minhas pernas, tirando Deus é ela. Fala, bênção. Oi, boa noite. Boa noite, como é que está a senhora? Tudo jóia? Graças a Deus, muito bom. Melhor agora, né? Ouvindo. Que legal. Aprender um pouco, né? É sempre forte, bom, né? Viu? Eu falo, a força que ela tem, assim, gente de 50 não tem, viu? Então, eu falo, trabalha comigo com toda a força. Então, eu falei, vem assistir a aula, vamos assistir juntas. Então, já que estamos juntas, vamos assistir juntas, falei para ela. Então, só para falar um oi, ela acabou de chegar, eu falei, então vamos assistir a aula juntas, tá bom? Seja bem-vindo. Qual o nome da senhora? O seu nome? Margarida. Seja bem-vinda, professora Margarida, porque com essa idade tem que ser professora, viu? Nossa, isso é maravilhoso, né? Mas também, quem sabe um dia, né? Não, eu fico feliz, fico honrado com a presença da senhora na aula, viu? Amém, amém. Que Deus abençoe todos nós. Eu já falei para ela, Maurílio, que ela está aprendendo. Eu falei, no futuro você que vai ensinar a mulherada, porque você está aprendendo, no futuro você vai ensinar. Falei para ela. E nós temos que ser, como é que se diz, multiplicadores, né, de conhecimento. É verdade. A gente Mas não pode reter que Deus é maravilhoso, Deus é bom, né?
Ele nos abençoa. É só nós ter força de vontade e coragem, a gente consegue, né? Verdade, é verdade. Beleza. Mas tá bom, pode Gratidão. Continuar, tá? Gratidão Gratidão é mesmo. nossa. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Então, a banheira de lavagem da máquina do triturador é isso aqui, gente. Então, ela faz a moagem do plástico e aí ela cai dentro dessa banheira aqui e tem umas espátulas, né, que vai passando e lavando o plástico até cair dentro de uma secadora, né? Aqui já é o plástico moído, né? E aí ele vai fragmentado. O plástico, também conhecido como moagem de plástico, é uma etapa essencial para a reciclagem mecânica dessa matéria-prima. Essa moagem de plástico pode ser considerada como uma forma de gerenciamento de resíduo, já que ela aproveita 100%. Tá? Aí vem o tanque separador. A função deste equipamento é separar os polímeros pela densidade. Ou seja, cada tipo de plástico assume uma densidade específica medida em grama por centímetro cúbico e vai flutuar ou decantar em função do líquido adicionado ao tanque, que pode ser água ou solução como álcool e sal. Isso vai depender de alguns tipos de plástico, tá? Em formato retangular, este tanque possui paletas que movimentam o material para a fase seguinte. Aí ele cai dentro da secadora. A secadora é o formato cilíndrico, né? Muito semelhante a uma lavadora, cuja função é retirar o máximo de umidade adquirida na fase anterior. Isso só é possível devido às pás que espremem o material molhado. Alguns modelos podem utilizar ventiladores e circulação de ar quente. Aqui é a secadora, né? Que aí já cai dentro do bag, já seca. Aqui, por exemplo, é o que eu falei para vocês. Ó, normalmente, quem tem uma linha de moagem, que só trabalha com moagem, o cara tem uma secadora, uma baia dessa para cada tipo de material. Lá no meu, eu só tinha uma. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o PET, fazer o outro, eu tinha que usar tudo a mesma moagem, mesmo extrusor, mesmo secadora, mesmo tudo. E aí acabava indo o resíduo do último material que triturou, misturado com o primeiro. Por quê? Porque o meu pessoal, e normalmente o pessoal não limpa. Fala assim, mas o funcionário ele tem que limpar? Tem. Esse seria o melhor dos mundos. Só que o cara não limpa. O cara fala, não, o chefe não está aqui e tal, bora moer. Mandou moer PET, ontem nós moemos o PAD e vamos que vida que segue. É tudo plástico mesmo? Então tá certo. Já uma empresa especializada somente em moagem, ele tem as suas baias específicas, justamente para não misturar, porque isso lá na frente vai dar uma diferença enorme no valor do material. E aí o camarada ele vai acondicionando, né? Ele faz a pesagem e a estocagem desse material para poder posteriormente encaminhar para o cliente. Aí vem o aglutinador. Como o próprio nome diz, este equipamento compacta e pré-aquece o material aglutinando para a fase seguinte. Isso ocorre devido à máquina dispor de lâminas giratórias a um eixo vertical central e lâminas fixas nas paredes que ciliam e aquecem o plástico pelo atrito. O resultado final são flocos com umidade e volume bastante reduzidos. Cheguei seco. Deixa ele seco, exatamente. Esse é o objetivo do aglutinador, né? Deixar ele bem seco mesmo. Aqui é um motor, que normalmente ele é um bom aglutinador, ele tem que ser acima de 50 CV. E aí ele joga, ele roda, e aí ele sai pela lateral aqui. Para mim está à direita, eu acredito que para vocês também está à direita, né? É uma baita de uma máquina. Então, por exemplo, aqui nós temos uma empresa que realmente só faz a extrusagem de plástico, ele não faz nem a moagem. E aqui é onde eu entro falando para vocês que, por exemplo, quem mexe com extrusora, eles não mexem com moagem. Por quê? Porque é o mesmo princípio. O cara não quer dor de cabeça para ele. Então, ele quando ele compra
a PET, o PAD, o PP, ele já compra separado e selecionado. Na live aqui. Ai. E eles fazem literalmente uma análise. Eles vão pegando a amostra dos lotes que eles vão comprando e para fazer uma análise para ver se o material realmente está dentro do que foi combinado na compra, tá? As empresas de plásticos reciclados reúnem em seu portfólio diferentes tipos de matéria-prima que são empregadas no setor produtivo, como o ABS, o polietileno, o policarbonato, o poliuretano, o polipropileno, o poliacetal, a poliamida e as resinas norinas. Materiais comercializados pela... Deixa eu ver aqui, gente, só um minuto. Tá tiroso, vovó. Tá tiroso, vovó. Tá tiroso. Tá tiroso. Tem água. É. O que acontece? Os materiais comercializados pelas empresas de plásticos reciclados são empregados pelas indústrias de vários segmentos para a confecção de seus produtos. Entre os grandes beneficiados estão os setores eletrodoméstico, linha branca, automotivo e brinquedo. Quando chega esse material, gente, nas indústrias, aí é que o critério de qualidade tem que estar top. Porque imagina, o cara vai montar um fogão, vai preparar uma peça para o fogão, e aí ele descobre que aquele material que ele está comprando tem, digamos assim, ele veio do inicial, lá no... O catador pegou no lixão, trouxe para a empresa de reciclagem, a empresa de reciclagem mandou para o moinho mandou para a extrusora preparou o material e mandou para a indústria. Aí a indústria descobriu que o material não atende à qualidade que ela exige. Conclusão, é lógico que para chegar a esse nível, tem que passar por todas essas cadeias. Alguém nesse processo vai ter que tomar cuidado pela qualidade. E quando chega na indústria, a indústria não alivia. Quando a pessoa ela vende para a indústria, ela assume uma responsabilidade muito grande. Por isso que as empresas que mexem com a extrusora de plástico, eles são muito criteriosos com o material. A função da extrusora é aquecer o material para que ocorra ao mesmo tempo a fusão e a modelagem do plástico. Isso se dá devido ao mecanismo de rosca sem fim, com sulcos que transportam e também comprime o polímero contra o cilindro aquecido por resistência elétrica, resultando em uma massa homogênea. Ao final do cilindro, essa massa é forçada contra uma matriz de orifício, formando assim os filamentos, com aspecto semelhante ao espaguete, que são resfriados em líquido e enviado para a fase seguinte. De forma mais simples, o material plástico livre de umidade é derretido e forçado a passagem por meio de um orifício da máquina. Então, é resfriado em um tanque com água e recomposto como um fio, como um macarrão de plástico. É mais ou menos assim, ó. O plástico é derretido na extrusora, entra dentro de uma bacia de água fria para poder esfriar. E aí a extrusora ali está uma extrusora, né? Ali o macarrão ou o espaguete do plástico ele desce e aí ele entra dentro daquela bacia de água fria, né? E aí ele passa pelo picotador, que é o granulador. Nas linguagens simples, transforma os fios de plástico da extrusora em grãos novamente, granulação de plástico. Como explica Diogo, por meio de controles muito sensíveis, esse equipamento corta o filamento plástico visando obter uma granulometria uniforme. Os grãos serão utilizados como matéria-prima para novos produtos plásticos, que aí sim ele está granulado. Tá? Aqui é uma outra picotadora, né? Vamos dizer assim. Opa! E aqui, ó, característica dos itens produzidos pelas empresas de plástico reciclado. Cada material produzido pela empresa de plástico reciclado tem suas peculiaridades e é recomendado o seguinte segmento específico. Recomendado a segmento específico, desculpa. Um exemplo é o nylon, reciclado 6
ou 66, que pode conter fibras de vidro ou outros aditivos. Esse material é muito utilizado no setor têxtil, automotivo, automobilístico e para a produção de engrenagens. Aí, o que acontece? Quando chega na extrusora, na empresa que mexe com extrusagem, né? O que acontece? Eles têm que seguir essa densidade dos polímeros. Então, por exemplo, não é simplesmente o cara falar assim, cara, eu vou produzir garrafa PET. Então, quando o cara compra o grão para produzir garrafa PET, a densidade tem que estar entre 1,29 a 1,40 gramas por centímetro de metro cúbico. Então, ele segue essa densidade aqui, porque se tiver fora disso aqui, o material ele perde, ele não consegue atender a indústria. E aí é onde o grau de exigência ele se justifica, e o preço também. Por quê? Porque se você faz todo o processo e se você não atenta para a qualidade desse produto, lá na frente, quando o seu produto chegar na mão de quem vai identificar, e detalhe, a pessoa acaba identificando. O que vai acontecer? Ele vai jogar o preço do teu material lá embaixo. Então, numa perspectiva de evolução de processo, equipamentos complementares podem ser acrescentados. Esteiras com imã. Lembra dos meus abençoados que deixaram, né, um parafuso lá? Pois é, se eu tivesse uma esteira com imã, talvez ele não teria passado e rebentado as facas do moinho. Por exemplo, para retirar materiais metálicos do resíduo. Mas quanto custa começar uma linha de reciclagem de plástico? Diogo Reis, que é um analista do Sebrae, aponta que o investimento para começar uma linha de reciclagem de plástico vai depender do dimensionamento da capacidade quilo-hora. Os valores dos equipamentos variam em função da capacidade. Variam desde 60 quilo-horas até 6.000 quilo-horas. O meu que eu tinha, gente, era de 2.000 quilo-horas. Era 2 toneladas a hora. Era um monstro. Mas eu não tinha todos os equipamentos. Eu tinha um moinho, eu tinha o tanque de lavagem, eu tinha a secadora, mas eu não tinha a esteira com imã, eu não tinha uma outra mesa que chama-se de pré-seleção. Antes de ir para o moinho, você faz ali uma outra triagem para não correr o risco de ir para o moinho. Então, hoje, por exemplo, o investimento gira em torno de R$300 mil. É lógico que esse valor, eu não posso dizer que são números de hoje, porque esses dados aqui é de 2019, tá? E aí, de uma maneira bem prática, hoje você compra uma linha de moagem de plástico, talvez por uns 80 a 120 mil reais. Uma linha média, né? Uma linha que dê para atender. Se for uma linha nova, você pode preparar mais de 200 mil reais. Por quê? Porque ela vai, quando você compra da fábrica, a fábrica ela vai te orientar e dizer, cara, você precisa disso, é o mínimo para você começar a operar. Então, esses dados aqui que o Sebrae traz de 300 mil reais, seria um valor que dá para começar a fazer com que essa operação funcione. Então, por que eu, Maurílio, não acredito na moagem em relação a trabalhar as duas coisas dentro do mesmo ambiente? Justamente por isso. Porque você acaba misturando as suas atividades. Mas é tudo reciclagem, Maurílio. Só que são níveis de reciclagem diferentes, tá? São níveis de reciclagem diferentes. Quando você abre o depósito, que você é a porta de entrada dos materiais plásticos, você não tem tanto critério. Você bota lá na prensa, lá, você prensou, fez o fardo de PET, acabou seu serviço, patrão. Você vai vender para o cliente a PET, o fardo de PET.
Então, depois que eu vendi a minha linha de moagem, eu percebi uma coisa que eu tenho que confessar para vocês. Eu era feliz e não sabia. Ganhava dinheiro e achava que não ganhava dinheiro. Por quê? Porque eu percebi que você pode ganhar dinheiro trabalhando menos. E quanto mais é dado, mais é cobrado, como a própria palavra de Deus diz, né? Então, o que acontece? Eu percebi isso na prática. E aí, na hora que eu vi, que eu falo, cara, agora que eu me toquei. Porque, gente, quem é que não gosta de ganhar dinheiro um pouco mais? Todos nós gostamos. Só que tem coisas que você puxa para você responsabilidades, você puxa para você aflições, que muitas vezes o valor que você vai ganhar mais não vale a pena. Eu não estou dizendo para você que, de repente, tem a vontade de montar uma linha de moagem, não quero te desmotivar, mas que você estude mais esse mercado e que não abra junto com a reciclagem, você vai ter dor de cabeça. Porque todos, para onde eu fui, com quem eu estudei, com quem eu me pesquisei, todos foram unânimes em dizer: não misture, porque você vai se arrepender. E eu, por vaidade, né, o ego deixou falar mais alto, não é bem assim, não. O cara tá, porque vou ganhar mais, o cara tá achando que tá com inveja. Sei como é que é. Gente, quanto tempo o cara tá no mercado? O cara tá 15 anos, tá 20 anos. Eu tenho 6 anos, 8 anos. Então, eu tenho que ouvir o cara que está no mercado há mais tempo. O que deu errado para ele? O que deu certo? É isso que nós temos que ponderar, você entende? Coisa que no dia, na época, eu não fiz isso. Estava com sede, gente. Então, vocês querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa sobre isso? Eu sei que tem um aqui, o Edenilton, né? Edenilton está aqui? O Edenilton, ele vai mexer com plástico, né, Edenilton? Sim, estou aqui. Boa noite. E aí, meu amigo? Tudo bem? Tá joia? Tudo jóia. E aí? Eu não joguei um balde d'água fria não em você, não, né? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou analisando exatamente o que eu quero, qual que é o meu objetivo e o que para mim tá bom. E dentro de tudo isso, e já vi, sua aula foi exatamente o que eu já fui atrás de toda essa história de extrusão, de bolinha de plástico, desse pigmento. E o melhor é a gente ter uma boa coleta de recursos, uma boa fonte de recursos 0800, e você separar esse recurso adequadamente. Com isso, você pode depois prensar e vendê-lo por uma qualidade melhor. É isso que eu pensei. Então, eu preciso desenvolver uma rede de coleta melhor. É os funcionários que moram, os colaboradores, né, que estão em Vem cada comprar bairro. de mim, Edmilson. Claro. Compra de mim, eu lavo todos os meus pets, viu, Edmilson? Tiro tampa, lavo, fica tudo bonito. Exatamente. Dentro de tudo que o professor fala, eu acredito que eu quero é só separar, deixar bem separadinho, ter um material de qualidade e revender para quem moe, para quem extrusa, para quem trabalha daí para frente. Eu acho que eu vou ficar com menos trabalho, mas já vou fazer ele com qualidade da melhor maneira possível que eu consiga fazer. Então, acho que é por aí mesmo que eu vou seguir. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bom? Glória, Diante que boa noite a todos aí.
Diante do que o colega falou, de ele servir para a extrusora ou a empresa que faz a moagem, eles têm uma quantidade que eles exigem mensal, quanta tonelada que os caras, geralmente, eles pegam para poder estar fazendo isso. Porque daí eu dou um salto, né? Por exemplo, eu estou pequeno e eu entrego para um depósito. Se eu for entregar para quem faz a moagem ou a extrusão, qual a quantidade em tonelagem mensal que eles realmente estipulam? Como é que é esse trabalho? Primeira coisa que eles vão exigir, eles vão pedir uma amostra do seu material. E essa amostra não é um bag, você entende? Eles vão falar assim, vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou comprar o seu material durante um mês, tá? O senhor vai me trazer toda semana, tá? O que o senhor juntar lá, eu vou analisar a sujidade do seu material, e aí nós voltamos a falar de preço. Aí, se eles veem que o material tem qualidade, eles vão falar assim, quanto de material o senhor consegue me entregar por semana? Aí o senhor vai dizer, não, eu consigo 500 quilos, consigo 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas. Por quê? Porque tudo isso ele vai fechar um acordo ou não. Porque se você falar assim, eu só posso te entregar 500, nessa qualidade aí que eu estou te mandando, eu só posso te mandar 500 quilos. Ele não vai pagar o melhor preço. Ele vai pagar um preço diferenciado para você, sim, mas não o preço que talvez você queira. Entende? Agora, quando a empresa é um grande depósito, o cara fala assim, olha, eu consigo manter 2 toneladas semanal para você. Aí o cara, querendo ou não, são 8 toneladas mês. Aí junta com mais 8 toneladas do outro fornecedor, com mais tanto. De repente, o cara precisa de 50 toneladas por mês. Então, aí o camarada ele vai querer te manter dentro da carteira dele, entendeu? Por que quem mexe com extrusora não compra de todo mundo? Justamente porque ele não quer atravessar o depósito, que fornece quantidade maior para ele. E aí, se é o cara que mexe com extrusora, se é dele atravessar o depósito, ele acaba perdendo quantidade de material. Então, ele não pega 500 quilos, 600 quilos, 300 quilos. Você entende? O cara vai querer concentrar força em quem tem matéria-prima para oferecer para ele. Diante disso, a gente já estudou aí, você já relatou várias vezes, para tomar cuidado com o estoque. Baseado em 0,800, né? Eu pego o PET sem problema nenhum e não preciso pagar. A PET, o pessoal joga no lixo fácil, todo mundo passa por cima, ninguém está nem aí com a PET. Se eu conseguir fazer um planejamento de um estoque semestral, né, a cada semestre eu consigo 5 toneladas ou 10, seria uma estratégia boa, visto que eu estou no 0,800. Tem o meu custo de buscar e tudo mais, e ver o que é que esse cliente vai exigir da sujidade, né? Qual é a porcentagem de sujidade. Então, eu pensei aqui nesse tipo de situação, entendeu? Porque a gente tem uma gama de produtos e o PET a gente pode fazer tipo, vai ser o meu 13º, né? Vai ser o meu fundo de garantia, alguma coisa assim. Seria uma boa estratégia? Eu acho 6 meses muito tempo, vou ser sério com o senhor. Porque o fluxo de caixa do senhor, talvez não, assim, eu não conheço, mas, de repente, o senhor não consiga manter ele durante 6 meses, entendeu? Se for tipo uma poupança, falar assim, cara, eu não faço conta com isso. Mas se você sabe que a PET faz diferença no teu caixa, eu acredito que 6 meses é muito tempo. Entendeu? Eu acho muito tempo. O que acontece? Por exemplo, hoje o senhor negocia o PET a quanto aí na região? Olha, eu estou conseguindo R$2. R$2. Só R$2? 2. Então, mas eu não vendo para alguém que faz moagem ou extrusora. Eu vendo para um depósito. Entendeu? Dá para melhorar, viu? Dá para melhorar, né? Pelo menos 2,50, 2,60. Sei não, viu? Acho que o camarada está levando vantagem aí.
O PVC está 1,50. Aqui está 1,70 ou 1,75, não está muito diferente, não. Entendi. Né? Agora, a PET, eu acredito... Quer ver? Vamos ver aqui. Ivana, como é que está a PET na tua região, no teu depósito? Como é que você está negociando? Aqui é 2,50, mas tem, às vezes, chega a 2,70 também. Tem outro depósito, outro comprador que compra 2,70. Não vende para ele, mas ele me mandou a PET dele a 2,70. Mas os outros materiais estão muito mais baixo. Então, no caso, teria que escolher os materiais que ele está pagando bem para vender para ele. Mas aqui eu vendi a 2,50. Como é que está o teu PET, Bárbara? Aqui eu estou comprando a R$1, mas eu não estou vendendo porque eu vou prensar já. Vou vender prensado só. Entendi. Não, beleza. Pois é, pastor, eu acho que o camarada pode dar uma melhorada nesse teu preço aí, viu? R$2 está muito barato. Ah, mas é tudo no bag, não é nada prensado. Sim, mas mesmo assim... Você falou do PAD, né? O PAD. Mas deixa eu te falar. A gente pode prensar também, tipo, balde, bacia, essas coisas? Sim, pode. Pode vender prensado também, né? O que você tem que tomar cuidado, Bárbara, é com a pessoa que você vai vender. Porque tem... O que acontece? Você viu aqueles polímeros lá, que são coloridos? Sim. Tem comprador que prefere que você faça a separação e ele vende... por exemplo, eu tenho um cliente aqui que, às vezes, ele quer só os PAD amarelo. Ele não quer misturado com outro PAD. Por quê? Justamente porque ele faz esse tipo de material, entendeu? Se eu vender para ele misturado, é mais barato. Se eu vender por cores, e o branco sempre vai ser o mais caro, o que acontece? Ele paga melhor. Eu vendo assim, o PAD. Eu vendo assim já. Já vende assim, você né? Branco, separa o verde, faço assim. Então, vale a pena você beneficiar ainda mais do teu material, porque você vende com um preço diferenciado. Uhum. A PET 2,50 que eu vendo também é solta. Também não é prensada, não. 2,50. E tem gente que paga 2,70. Solta. Ô, Valdomiro, você falou? Eu falei, os preços estão melhor aqui, viu? Aqui eu consigo passar o PET solto a 3,10. Ele tá enfardado aqui, 3,35. É pouca diferença. Eu não tô achando que está nem compensando. Eu estou com o barracão pequeno lá e eu enfardei os PET. Só que eu tenho que achar um comprador melhor. A diferença aí é 25 centavos, não está compensando eu enfardar. Eu enfardo porque o meu barracão é pequeno. Aí você ganha na logística, né? O espaço. Na verdade, o rapaz que eu fui tentar vender o primeiro, os fardos dele é muito maior que o meu, né? A prensa dele faz uns fardos muito maior. Então, ele ia ter que desenfardar para enfardar nos fardos dele. Então, eu encontrei um cara aí que é o mesmo tamanho do fardo que eu faço. Aí seria ele pegar e ganhar em cima do meu fardo, entendeu? Porque eu não tenho muito volume ainda para fazer uma carga. O preço está bom, está excelente o preço. E agora aqui, falando de polímero hoje, eu encontrei um comprador aqui que faz quase 30 anos que ele compra PP e PAD. E ele faz o processo todo. Ele compra desde do começo do material e o excesso que ele tem de produção, ele vende o polímero. E ele também produz. Então, eu consegui preço muito bom de PAD também, PP. Mas ele tem depósito, não? Ele só parte da moagem, né? De parte da moagem. Moagem e extrusagem. Até o fim do processo, ele só não tem depósito. Mas ele é campeão aqui na minha região. Foi um achado. É por isso que eu digo, o cara se tornou um especialista nisso aí, né? Ele moe e faz a extrusagem. Então, está dentro do segmento. É lógico que, por exemplo, da moagem para extrusora, o cara tem um baita investimento, né?
O que ele não consegue aí utilizar, ele vende. Depois do final do processo dele. A sobra do processo dele que ele não utiliza, ele vende. Ele produz algum material, algum tipo de produto, não? Positivo. Aqueles PAD de tipo 5 litros de posto, aquele menor de 2 litros, ele faz as tampas e faz as embalagens tudo. Cara, aí eu vou te falar, e é o melhor dos mundos, viu? Que fica dentro do processo. O cara, pô, imagina, o cara paga aí, vamos botar aí 2,30 o PAD, que o cara, pô, uma tampa dessa aí, ele vende por unidade, né? Digamos assim. Então, talvez 1 quilo desse plástico já transformado, vamos dizer assim, em material, talvez saia R$ 40. Cara, é o melhor dos mundos. Agora eu vou falar para você, o melhor preço daqui de PAD da região aqui é o dele. E PP também. PP ele nem se incomoda, ele pega misturado, colorido. O PAD não, ele compra branco e compra o colorido também, mas é campeão, viu? Caramba, aí eu vou te falar. O PAD dele está pagando como, Valdomiro? O PAD branco, R$ 4,50. Cara, você vê, né? Aqui, você sabe quanto é que eu estou passando o branco? Eu estou passando a R$ 3. R$ 3, 2,80. Às vezes os meninos dão umas vaciladas lá, metem umas pet colorida branca lá no meio lá, e aí o pessoal reclama, aí eu, não, paga aí 2,80, então, entendeu? Que aí quando vai, porque vai para Minas, aí, pô, aí sempre tem uma reclamaçãozinha, sabe? O PAD colorido dele é R$ 3,50. Putz, caramba. Aí é bom. O PP, tudo misturado, é R$ 2. Bom. Aí é bom. Tá. Gente, o que mais? É que, na verdade, eu preciso escalar, né, Maurílio? Eu estou com pouco fornecedor ainda, né? Então, tá difícil aqui. Estamos correndo atrás aqui, de se adequar mais aí e conseguir mais fornecedor aí para aumentar. Mas pelo que você está falando aí, Valdemir, você está com um baita parceiro aí, né? Porque, pô, o cara praticamente você está vendendo para a fábrica, cara. Que região que ele é? Hã? Cortou, pastor. Que região que ele é? Que está falando que esse preço aí? Campinas, São Paulo. São Paulo. Campinas? Campinas? Positivo. Eu tô aqui em Bertioga, litoral de São Paulo. Tá ótimo, tá excelente, viu? É preço de fábrica mesmo. Preço fábrica, bom. sim, né? Para de extrusão. Pois é. Maurílio. Opa! Esses dias aqui tinha baixado, né? Até um mês atrás a PET estava 3. Daí depois 2,50. E o PAD também, 2,50. E falou que estava para dar uma baixada. Semana passada mesmo falou assim, ó, tá para baixar. Até a latinha baixou. Eu digo que não vai baixar não, viu, Márcio? Então, estavam falando. O pastor falou que na cidade dele acha PET. Aqui na minha região, aqui, a PET também não tá fácil, não. Assim, ó, a gente pega na rua, os outros traz. Mas agora latinha tá sendo ouro na rua. Se você achar uma e você passar e falar, e depois eu passo e pego, porque não dá, quando você voltar, a latinha não tá lá. Pega não. Fico feliz, né? Em termos assim, eu fico feliz que o pessoal tá pegando. Mas a PET também tá assim, viu? A PET, você não tá achando mais PET jogada assim, não. Eu olho, assim, antigamente tinha PET para baixo e para cima. Agora não tem mais, não. Agora já tá assim, uma coisa mais concorrida. O pessoal tá ficando de olho na PET, porque ainda é um que tá pagando bem, perto dos outros materiais. Então, assim, a PET, você tá achando PET, assim, se você demorar também, você volta lá, a PET já não tá mais. Então, assim, agora, o vidro tá pagando-se pouco, né? Mas, assim, como é próximo, aqui é 5 centavos. Só que o vidro é bom para transportar. Você põe num saco, então cabe bastante. E o pessoal, até os catadores no carrinho, estão pegando o vidro. Porque, assim, a única coisa que o povo não está querendo muito ainda é o papelão, porque o papelão, 10 centavos na minha região. E ele é muito ruim para acomodar.
ele é ruim para transportar. Mas eu acredito que mais um pouquinho o povo vai pegar tudo. Tipo assim, porque tá vendo que não pode deixar, que você tem que ir aproveitando o que aparece. Mas você sabe o que acontece, Márcia? Se você fizer esse trabalho aí nas casas, eu vou te falar. O pessoal só pega o que está na rua. As residências geram material demais. Gente, é incrível como é que as residências elas produzem. Eu tiro pela minha aqui. Hoje eu já não trabalho mais com residência, mas, gente, eu vou falar para vocês. Quando eu trabalhava, eu não dava conta do que o pessoal queria me mandar, porque todo mundo queria falar, pô, tem que passar lá e tal. E às vezes eu gerava uma agenda, mas mesmo assim não dava. E aí eu falei assim, cara, é surreal o quanto que as pessoas, depois que você firma com as pessoas, no sentido de firmar uma agenda com elas de coleta, meu amigo, eu vou te falar, eles contam, no dia que na semana que você não passa, eles já ficam chateados. Fala, pô, tô juntando aqui, você não veio semana passada, tal. Não, você me desculpa, tal, mas eu vou porque é muita gente, tal. Pois é, mas, pô, dá prioridade aqui pra gente, cara, pô. E não é venda, não, é só buscar, gente, é só buscar, você não vai pagar nada. A pessoa, ela quer que você assuma só o compromisso, porque no coração dela, fala assim, poxa, eu tô ajudando esse camarada, pô, entendeu? E tá tudo certo, poxa. Então, a geração de materiais recicláveis perante as residências, nunca o comércio e as indústrias vai superar. O problema é que ninguém ainda descobriu isso, entendeu? Assim, de criar um trabalho e começar a trabalhar em cima disso. As pessoas ainda trabalham de forma ativa. Aliás, passiva, perdão. Esperando o material chegar até elas. E aí, na hora que você vai para as residências, cara, é tanta coisa que você ganha que você não dá conta. Você fala assim, caramba, eu não acredito que o pessoal está me dando isso. Entendeu? É o que eu falo para minha mãe. Fala assim, a hora que a gente começar, porque o pessoal não está acostumado com isso, é o que você falou. Quando você fala, as pessoas só falam assim, você vai comprar? Eu falei, nem balão se eu comprei ainda. E eu falo assim, eu fico na minha, falo assim, não, no momento não. Então eu falo para minha mãe, a hora que a gente começar mesmo, porque tem algumas pessoas que a gente busca, a hora que a gente começar mesmo, eu falei, daí vai vir. É que os outros falam assim, você está comprando? Eu não estou comprando nada. Não estou comprando nada. Nem balão se eu tenho mesmo. Então, eu falei, no futuro, isso no futuro. Mas eu falei, no momento vai ser, que agora a gente vai começar mesmo, é o que eu falei. Quem sabe na próxima aula, né, a gente já, igual eu falo, tem uma resposta, tem alguma coisa, mas vai ser na casa mesmo. E eu sempre falo para minha mãe assim, se a gente às vezes passa e pega da lixeira, e você pega ali, então você vai pegar antes dela chegar na lixeira. O plástico, a qualidade do material, Márcia, é muito superior. Viu, Maurílio? Viu? Tá vendo esse material? É uma loja de elétrica e a cada um mês vem uns 10, 15 desse. É o bloco, aquelas luminárias. Tá vendo? Rapaz, show de bola. E vem 0,800. Papelão e essas coisas aqui. Fora as lâmpadas lâmpada, essas lâmpadas aí que não são LED, ó, tá vendo? Então, quer dizer, tem um processadorzinho aqui que eu não sei ainda quem compra, porque tem aqui para a gente poder estar vendo se tem comércio ou não, entendeu? Então, são essas coisas no 0%. Eu vou falar para o senhor, eu vou trazer um camarada aqui no canal, o Edivan. Ele é técnico em eletrônica. Ele conserta essas lâmpadas aí, você sabia? Ele recicla. Sim, eu até faço. Às vezes queima um LED, é em série. Aí você pega, pula aquele que está queimado, mantém a série e pronto, está funcionando. É de jeito, o camarada ele conserta. Eu falei, Edivan, mas aí o que você faz? Ele, não, eu vendo mais barato para os comércios e tal. Porque eu fui na Expo Favela em São Paulo, no início do mês, e tem a chamada... Eles estão chamando de um lance da reciclagem. Por exemplo, eu pego isso aqui, ao invés de eu vender o bloco, tirar o vidro, essas coisas todas, eu recupero. Então, quer dizer, o quilo do bloco está R$6, e o bloco limpo, R$6. Se eu vender essa luminária recuperada, eu ganho quase 500%.
Então tem que montar uma lojinha, entendeu? É esse trampo. Meta reciclagem. É uma modalidade de reciclagem. Eu posso também, do lixo eletrônico, pegar componentes eletrônicos para a faculdade de mecatrônica, que os componentes que eu retiro, tem o kit que eles montam no protoboard, aqueles trabalhos, e eu posso vender os componentes eletrônicos, ganhar um dinheiro na faculdade. Então, é bacana essa área, entendeu? Só que vai gerar um tipo de trabalho que eu tenho que ter uns caras que sabem usar um ferro de solda para tirar o componente, entendeu? Exatamente. Que legal, cara. Então, a gente vai tentando reinventar e encontrar soluções. A reciclagem é um oceano azul, como eu costumo dizer. Não tem como você não trabalhar e você não levantar a receita. Aqui nele, ó, eu tenho o cobre, que eu vou tirar, eu tenho o bloco, né? E talvez eu recupere a luminária toda, né? Se eu sentar para desenvolver. E tentar deixar ele pronto. Aí eu consigo vender a luminária, eu não vendo mais a reciclagem, eu tenho um produto. Isso é muito bom e, poxa, é muito gratificante você pegar uma luminária dessa. Eu vou mostrar, eu peguei uma descarga do Banco do Brasil, é porque o Davi não está aqui. Me dá só um minutinho aqui que eu vou trazer aqui para o senhor, só para vocês verem. Me dá só um segundinho aqui, gente. Só buscar aqui. Pessoal, o Maurício saiu aí. Aqui, ó, esse tipo de monitor tem também nas lojas. O pessoal não joga fora. Então, tem esse tipo de monitor aqui. A placa dele dá para desmontar, o plástico, parafuso, essas coisas todas, entendeu? Então, são coisas, se tiver um técnico eletrônico para poder recuperar isso aqui, já vende como algo para ser utilizado. É o chamada meta reciclagem. A gente pega o produto e põe ele para rolar de novo no mercado como recondicionado. Isso é muito bom, pastor. Legal, né? Legal demais. Olha só, eu semana passada eu tenho um depósito, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Chegou um pessoal aqui para comprar, né, esses materiais eletrônicos e eu fiz parceria com eles. Cara, eles montaram já um computador para mim. Hoje levaram a televisão. Ele, pô, e essa aqui? Eu falei, eu te dou essa, mas tu conserta aquela para mim. Então já consertaram a televisão e estão mexendo numa máquina de música agora que chegou lá. Uma máquina de música. Vai botar para funcionar também. Então, isso aí, uma parceria. A gente acha as pessoas assim, vai montando. Daqui a pouco faz a lojinha. Faz a lojinha, é isso aí, lojinha de usado. É bacana essa ideia. Eu vi o cara tá contratando dois técnicos de eletrônica, cara, para trabalhar com ele. E ele começou recuperando as coisas, cara. Eu falei, peraí, eu tô com o ouro na mão, não tô enxergando. Valeu a feira para mim. Fiquei o dia inteiro andando na feira, a coisa que mais valeu foi assistir a palestra do cara. Meta reciclagem. Aí ele falou, meta? O que é meta? Meta é você pegar e reconstruir. Porque o que acontece? O mercado tem um problema muito, muito sério de semicondutor. Os caras não estão construindo, tá difícil, por causa dessa guerra, essas coisas todas. E se tem essas coisas, eu preciso ver se está funcionando, porque eu não posso quebrar um negócio desse e mandar embora. De repente, se tiver que recuperar, poxa, eu mesmo vou usar para mim, eu não mando embora, entendeu?
E essas coisas todas. Muito legal. Aí consegui montar o computador, aí já arrumei um cara feroz lá que está estudando os investimentos. Estou esperando a aula do Maurílio aí de investimento. Boa, entendeu? boa. Isso é bom. O Bacana. próprio computador que montou, pra você ver, hein? Olha aí. Uma coisa puxa a outra. Legal, E cara. Bacana. quem tiver do Rio aí, eu tô comprando a PET a R$2 e tô vendendo a R$2,90. Se alguém tiver próximo de mim, eu estiver vendendo menos que isso, eu auxilio onde vender, tá bom? Assim, Bacana. a gente se ajuda. Mas eu tô no Rio de Janeiro. Eu sei que aí onde o Valdomiro falou aí, tá um luxo, Valdomiro, de São Paulo. Tá um luxo aí. Pressão mesmo. Eu vou ver qual é que vai entrar de ter aqui. Leandro, a gente está perto, então. Estou em Seropédica. Tá em Seropédica. Então, eu entrego aqui em Belford Roxo. Não sei se vai ser viável para você, entendeu? Mas tem que juntar uma carga legal. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que acima de 500 quilos ele já pega, entendeu? Ou até menos, acho que menos, mas vindo com menos dá para conversar também. Olha a criança que o Banco do Brasil mandou para mim, ó. Nossa, olha. Cara, 0,800, é igual o pastor falou aí, ó, o bloco. Foi porque eu fui lá embaixo lá pegar, veio Bacana, 21 desse aqui para mim. Olha. Tudo funcionando. Quanto custa isso aí, cara? Cara, um canhão desse aqui, ó, no Mercado Livre, eu vi R$1.300. 0,800. 0,800. Você abre a boca aí com 800, 700 reais, vai embora. Não, se eu ligar aqui, se eu tentar ligar aqui para vocês verem. É porque a minha extensão aqui é uma piada. E o meu ajudante não está aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu pegar uma extensão aqui só para mostrar para vocês. Rapidinho, gente. O companheiro aí de Campinas, eles vêm buscar, se a gente preparar uma carga aqui embaixo, você tem esse conhecimento. E faço a coleta seletiva também, né? Implantação e coleta seletiva, em condomínio, Entendi. em loja, em comércio. Daí acaba gerando esse material. Acabei foi derrubando a live aqui. Mas eu vou ligar depois para vocês. Ele joga, se você toca no vidro, ele vai mudando de cores, sabe? Ele é azul, vermelho, laranja. É um mix de cor. Cara, quando eu liguei, que eu experimentei, eu falei, cara, mas não acredito que eles mandaram isso. Aí eles falaram, não, é porque a gente está trocando aqui do nosso teatro, do Banco do Brasil, e aí a gente comprou uns novos e a gente está querendo destinar. Eu falei, pode destinar, então. E aí eu peguei, vieram 21, na verdade. E aí, nesse centro de treinamento que eu estou montando, eles vão estar lá. Aí depois eu mostro para vocês, é porque eu tentei ligar aqui, mas o meu ajudante ele já saiu, e aí não dá para me ligar, mas depois eu vou ligar para mostrar para vocês. Mas vale muito a pena. A reciclagem é... Tem uma outra coisa que eu estou estudando aqui, é interessante para os colegas aí todos. Eu sou presidente do bairro onde eu moro, e o bairro é um bairro que carece de uma infraestrutura urbanística para chegar aqui, né? Saneamento básico. E dentro do saneamento básico, com esse novo marco legal que saiu aí, que foi assinado no início desse mês, parece, eu estou estudando para fazer uma usina de biogás, né? E tem um projeto no norte do nosso país de um biodigestor que faz a função que gera o gás metano, que vai direto para o gás de cozinha, pode até fazer em vazamento,
e também gera energia elétrica. E quem mora aí, tem sítio, essas coisas, se montar um biodigestor desse, o que precisa para o biodigestor? Resto de comida, animais mortos. Pronto, coloca no biodigestor, tem todo um sistema, tem um projeto que o pessoal fez lá, nas comunidades, e eu vou mandar o PDF para os senhores e as senhoras estudar isso aí. Por quê? Se tiver uma usina de biogás na cidade, ou se passar a existir alguma, já tem uma outra opção. Lembra que antigamente, eu não sei os senhores aí, eu já vou fazer 55, mas tinha um cara que passava com a carroça pegando lavagem para o porco. Eu falei, caramba, agora é lavagem para gerar energia elétrica e gás metano. Esse problema o gás aqui custa R$130 de 13 litros. Então, é outra coisa que eu estou estudando para implantar mesmo, e fazer isso. Falar com o prefeito, o vereador, que eu tenho uma proximidade aqui, e criar algo assim na cidade. Assim a gente amplia mais ainda, mais outros lugares a gente está trabalhando, e a reciclagem é isso aí. Rapaz, que botijão caro é esse, rapaz? 130. Aqui é 130. E eu tô perto de Cubatão, hein, meu irmão? A refinaria aqui de Cubatão. É caro mesmo. Demais. Gente, eu vou encerrar a nossa aula aqui para ela não ficar muito grande para o pessoal que vai assistir depois.